Bom, vírus já foi falado na aula de biologia que a gente tem dois tipos de vírus, são os vírus do DNA e os vírus do RNA. Vírus são parasitas celulares obrigatórios, eles não replicam o seu DNA ou o seu RNA e por isso eles parasitam das células hospedeiras, né? Ocorre que algumas dessas relações virais elas podem ser letais para o hospedeiro, outras não, mas algumas são. A vacinação foi criada por Pasteur descobriu isso através da vacinação antirrábica, e a partir de então tornou-se rotina, né, a vacinação para prevenção das doenças virais. É importante ter em mente que o vírus tem um ciclo. As pessoas às vezes vão no hospital, elas querem ficar boas de um dia para o outro. Isso é história, isso não existe. Então a doença tem uma história natural. Então tem que esperar esse período para o indivíduo se recuperar. O que se pode fazer é usar alguns medicamentos no sentido de melhorar os sintomas que o paciente sente. Por exemplo, o paciente sente dor de cabeça, o paciente tem atoriza, que já seria um sinal, o mal-estar, a febre. Então, para esses sinais e sintomas, você tem como melhorar, atenuar essa situação do paciente, deixando ele mais confortável. A varíola foi erradicada com um esforço muito grande, que foi feito no século passado, conseguiram erradicar a varíola. A varíola hoje existe só em laboratório, né? E ela é guardada até como um agente biológico, talvez para guerra ou coisa assim, mas ela foi erradicada justamente através de campanhas maciças de vacinação. O vírus da varíola ele teve um atenuante que não era um vírus muito mutante, então, como por exemplo o HIV. Então, através da vacinação que foi feita naquele período, se conseguiu erradicar a varíola. Alguns outros vírus, como o da gripe, por exemplo, também que é um vírus altamente mutante, você não consegue fazer isso. Você consegue fazer vacinas para determinados tipos de vírus da gripe, outros não mais. As vacinas podem ser administradas de forma subcutânea ou oral, através das famosas gotinhas, como por exemplo da poliomielite, né? O período de administração, o tempo de administração, é interessante ver o calendário vacinal. Mas, no geral, você ainda pode ter ainda intramuscular. Algumas vacinas são de administração intramuscular. Então, são as três vias, via oral, subcutânea e intramuscular. Em qualquer unidade básica de saúde, qualquer posto de saúde, tem um calendário vacinal, o indivíduo se dirigindo a ele, seja criança ou adulto, ele vai se enquadrar nesse calendário e é interessante fazer as vacinas que ele tem que fazer, né? Fazendo a vacinação, ele vai se prevenir da doença. Vamos agora falando das bactérias. Bactérias que pertencem ao primeiro reino dentro da classificação biológica, tá? O reino Monera, você não pode esquecer disso. Uma característica importante, gente, do reino Monera são seres unicelulares, mas as suas células são procariontes. Lembra que eu já falei para vocês dentro de aula de citologia que procariontes são justamente células com ausência da carioteca, isto é, o material genético de uma bactéria, ele é misturado no seu citoplasma, tá ok? Para nós entendermos melhor a estrutura de uma bactéria, eu vou chamar um vídeo para vocês, mas preste atenção que é de extrema importância. Vamos lá, viaja comigo. Para se locomoverem, as bactérias contam com os flagelos, que são pequenos cílios que ficam se mexendo, fazendo a bactéria se mover. Também podem possuir fímbrias, que são microfibrilhas proteicas que se estendem da parede celular. Servem para ancorar a bactéria. Existem também fímbrias sexuais, que servem para a troca de material genético durante a reprodução e também auxiliam as bactérias patogênicas, parasitas, a se fixar no hospedeiro. As paredes celulares classificam as bactérias em gram-positivas ou gram-negativas. A cápsula, capa que envolve externamente a bactéria e é formada por polissacarídeos, tem 3 funções. Serve para a alimentação através da fagocitose, protege contra desidratação
e também para que o sistema imunológico hospedeiro, no caso das parasitas, não a reconheça. O mesossomo é uma invaginação da membrana plasmática para dentro do citoplasma e está presente em alguns tipos de bactérias. Constitui o local de fixação do cromossoma circular bacteriano e participa do processo de divisão celular. O nucleóide é uma molécula circular de DNA que se encontra no citoplasma da célula e não está associado a proteínas. É o nucleóide que determina as características da célula e comanda as suas atividades. Bom, nós vimos aí as bactérias, a sua estrutura. Vocês perceberam muito bem que a bactéria ela é constituída de uma parede celular, né? É lógico que essa parede celular, gente, não é idêntica à sua composição química em relação à parede celular dos fungos, não é verdade? E a parede celular de vegetais. A parede celular bacteriana é constituída de uma substância química, gente, chamada de peptídeo-glicano. Esse peptídeo-glicano que é composto de carboidratos, lipídios e principalmente proteínas, tá ok? Não esquecendo que essa molécula de peptídeo-glicano que forma a parede celular é que dá características em determinadas bactérias em ser gram-negativas, quando não pegam, não conseguem adquirir a cor púrpura, justamente na sua pigmentação do exame, tá ok? E a gram-positiva que consegue, através da parede celular, conseguem detectar, na verdade, ser corada com a substância púrpura, tá ok? Com uma substância que ficar a cor púrpura. Então vejam que essa parede celular é justamente o que caracteriza uma bactéria gram-negativa quando não se cora, tá beleza? E a gram-positiva quando há uma coloração nos seus determinados exames aí, tá ok? Não vamos esquecer essa estrutura extremamente importante. Falou para você de parede celular constituída de peptídeo-glicano, sem medo de errar, meu irmão, pode marcar que são as bactérias. Olha só, você sabe muito bem que as bactérias só sofrem reprodução assexuada, divisão binária ou cisparidade. Mas por que nós temos bactérias nos dias de hoje? Né? Nós sabemos muito bem que as bactérias elas apresentam uma variabilidade genética. Sabe por quê? Por causa da recombinação gênica. Vamos ver essas recombinações? Vejam só aqui primeiramente comigo o processo da transformação. Jonas, o que seria a transformação bacteriana? A transformação bacteriana é quando uma bactéria ela acaba englobando um material genético que se encontra disperso ali, disperso no meio ambiente, não é verdade? Então vamos ver aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui uma bactéria, vejam só, essa bactéria está morrendo, não é verdade? E tu está percebendo que essa outra bactéria vai fagocitar essa bactéria que morreu. Então você percebe que quando ela está fagocitando, ela está englobando essa bactéria que morreu, ela está englobando plasmídios, ela está englobando o material genético deste meio ambiente, fazendo com que ela tenha o quê? Uma variabilidade genética. Então eu costumo dizer para o aluno o seguinte, o que seria uma transformação? É justamente uma bactéria viva que acaba englobando uma bactéria morta, ingerindo assim material genético diferente, se tornando o quê? Uma bactéria recombinada, tendo assim uma variabilidade genética. Temos outro processo aí de recombinação gênica. Vamos ver qual é? A conjugação. Olha só, o que seria a conjugação? Aí, neste caso, meu amigo, são duas bactérias vivas. Percebam que essas duas bactérias, elas estão chegando uma próxima da outra, elas formam aqui, não é verdade? Tipo uma ponte de conjugação, mas essa ponte de conjugação, gente, ela é feita pelo pili. Esse pili, ele é oco, tá beleza? E através desse pili oco aqui, você percebeu que elas estão aqui aderidas, elas transportam essa bactéria, olha só o que vai acontecer. Ela vai transportar através do pili o seu material genético, mas é um material genético que nós chamamos de plasmídio. Então, uma doou o plasmídio para a outra. Após a troca desse plasmídio, elas se separam e elas sofrem o quê? Uma divisão binária. Mas você nota que quando ela está sofrendo aqui a sua divisão binária, ela já vai ter uma variabilidade. Por quê? Porque antes dela trocar o material genético, não é verdade? Aliás, antes dela se dividir, ela trocou o seu material genético, processo esse que a gente chama de conjugação. Então não esqueçam, hein, cara? Falou em conjugação, são duas bactérias vivas. Agora, existe um outro processo de recombinação genética que nós denominamos de transdução, bastante utilizado, inclusive, no processo de biotecnologia aí. Agora, Jonas, o que seria a transdução? A utilização de um vírus, sabe por quê? Porque tu sabe que o vírus ele é um parasita obrigatório. Então ele vai funcionar
funcionar como um vetor, não é verdade? Então, olha o que vai acontecer aqui. Vejam nessa situação, o vírus ele está chegando aqui na bactéria e ele está introduzindo o material genético nessa bactéria, fazendo com que aí essa bactéria se torne o quê? Mais resistente, não é verdade? Fazendo com que essa bactéria tenha uma variabilidade. Então, a transdução é isso, gente. É um vírus que adere à bactéria, não é verdade? Lembra lá do ciclo lítico? É isso. E ele introduz o material genético na bactéria, fazendo com que essa bactéria tenha uma recombinação gênica, tá ok? Então, por isso que as bactérias, elas apresentam uma variabilidade. Bactérias não têm reprodução sexuada, tá ok, gente? Bactérias têm recombinação gênica por esses três processos. Vamos lembrar? Transformação, conjugação e a transdução. Valeu? Vamos ver agora a reprodução assexuada das bactérias, é a divisão binária. Olha só o que eu já falei. Vejam só comigo. O que seria a divisão binária ou cisciparidade? É a formação de um clone, não é verdade? Formação de clones naturais. Então vejam só o que vai acontecer. Percebam o que vai acontecer com a bactéria. Ela vai pegar o seu material genético principal e duplica. Percebeu aí? Ela duplicou seu material genético. Após essa duplicação do material genético, o que vai acontecer, hein, Jonas? Ela vai aumentar o volume, porque ela sintetiza bastante proteína. A síntese proteica nas bactérias é muito rápida, porque ela é uma célula procarionte, tá ok aí? Então o que acontece? Ela sintetiza proteína rápida, ela aumenta o seu volume muito fácil. Olha o que acontece, dá origem a duas. Ela acaba sofrendo aqui uma bipartição. Então vamos repetir? Olha só, ela duplicou o material genético, percebam aí, tá beleza? Depois ela sintetizou bastante proteína, aumentando o seu volume, tá certo? Ela aumenta o volume e sofre uma bipartição, originando duas células idênticas, formando aí os clones naturais. Processo esse chamado divisão binária ou cisciparidade.